Bom dia, irmãos! Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo na graça e na paz do Senhor, apesar dessa terrível pandemia? Vocês estão se cuidando? Vocês estão se protegendo? Ficando em casa sempre que possível? Higienizando as mãos? Mantendo o isolamento social? E aqueles que puderem, vacinem-se. Não sei em que fase de vacinação estão aí, mas os idosos, vacinem-se, cuidem-se, porque essa doença é terrível. E orando, depois de ouvir a fala do Dória e meditando sobre tudo isso, me veio a passagem de Êxodo 14. Por isso que eu pedi para vocês lerem assim, quase no final de semana. Por quê? Para vocês entenderem melhor a história do que estava acontecendo no momento da passagem que nós vamos meditar hoje. O povo estava saindo do Egito e ficaram 400 anos como escravos e agora estavam sendo libertos. Novidade para aquele povo todos. Eles chegaram, os antepassados deles chegaram ao Egito como uma família de Jacó de 70 pessoas e saíram como uma nação de milhões de pessoas. O povo do Egito, o faraó, estava com o coração endurecido, não queria perder aquela mão de obra escrava. E então ele endureceu o coração e não deixava o povo ir. E nisso vieram as 9 pragas que assolaram o Egito. Mas na 10ª praga também atingiria a terra de Gósen, onde os israelitas viviam. Por quê? Era necessário colocar sangue de um cordeiro no umbral da porta. Isso era uma profecia, novamente a profecia de que Jesus viria, morreria por nós e através do sangue do cordeiro nós estaríamos tendo a salvação, nós seríamos salvos em Cristo Jesus. E depois disso, morrendo o primogênito do faraó. Naquela época, faraó era tido como um semideus ou como um deus. Imagina o filho dele morrer, era uma praga terrível. Então ele deixa o povo sair, mas depois se arrepende. Quando o povo já está adiantado na saída, mas antes de atravessar o Mar Vermelho, os soldados começam a perseguir os israelitas. Imagina o pânico do povo. Agora nós vamos morrer no deserto. E eles falam isso para Moisés. Eles chegam para Moisés e falam isso mesmo. Êxodo 14, verso 10 em diante. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda sobre o mar, e as águas dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E aquela impossibilidade. Imagina um mar à sua frente e soldados super armados atrás. Você com sua mulher, seus filhos, seus animais, às vezes crias novas. Cria nova não anda rápido. Multidão, ainda que seja de homens, não anda tão rápido quanto uma pessoa.
É difícil conduzir essa multidão. Deserto, Mar Vermelho na frente, soldados atrás. Para onde esse povo iria? Onde esconderia? Não tinha jeito. Humanamente falando, era a morte certa. Por isso o povo reclama daquele jeito. Eles já tinham visto muitos milagres, pelo menos 10 milagres, mas isso não fortaleceu a fé deles. Então eles reclamam: a gente podia ficar no Egito e ser escravo pro resto da vida, o que tem? Moisés fala assim: vocês vão ver um grande livramento. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão ver. Só que, como que o povo ia entender o que Moisés estava falando? Então Moisés clama a Deus e Deus fala assim: Moisés, fala para o povo seguir adiante, atravessar esse Mar Vermelho, use a tua vara. E a Bíblia fala que ventou. E com esse vento, abriu um caminho no Mar Vermelho. Eu fico imaginando o povo andando. De um lado, uma parede de água, do outro lado, outra parede de água. E é impossível isso acontecer. Não tem lógica. Mas naquele momento eles experimentaram o milagre, o livramento de Deus, quando era impossível. E nessa pandemia, a gente olha, que esperança você tem? Que esperança de melhoria você tem? A vacina, que era a nossa grande esperança, está meio emperrada, né? Era para ser milhões, aí foram diminuindo. Mais de 45 milhões, foi para 38, 32. E a nossa vez demora a chegar. Os idosos, bem idosos, receberam. Mas os idosos não tão idosos ainda não receberam. Imagina os jovens, quando que eles vão receber? Quando eles ficarão protegidos? E a promessa é 50% de proteção. A Johnson, se for liberada, 90% por aí. Mas ainda há risco. Qual a sua esperança? Humanamente falando, não tem esperança nenhuma. Porque todos os caminhos apontados não estão indo em grandes lugares. Mas a sua esperança tem que ser no Senhor, o Deus do impossível. Imagina só, em Lucas, só um instante. Em Lucas 1, 37, diz o seguinte: porque para Deus não há impossível. Essa era uma situação impossível. Uma virgem que nunca teve nenhum tipo de relação com um homem, nunca brincou, estaria grávida. Uma senhora idosa, infértil, engravidaria. Isso era que o anjo do Senhor estava falando para Maria. Que ela tinha falado: como que assim, eu vou engravidar se eu nunca... Eu sou virgem, eu nunca tive relação com homem. E o anjo do Senhor fala para ela: para Deus não é impossível. Até uma estéril pode ter filhos. E a gente vê na Bíblia várias situações assim, estéril tendo filho. Nós estamos no impasse. O que fazer? Podemos esmorecer a nossa fé. Podemos abandonar tudo. Fazer igual a mulher de Jó falou: blasfema contra Deus e morre. Ou podemos acreditar no Deus do impossível. Nós não vemos, mas Ele age na sua vida, age nessa situação. Eu sempre pergunto: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa pandemia? O que eu ainda não aprendi? Porque eu acredito
que Deus tem o controle de todas as coisas e pode te ajudar e pode te ensinar nessa pandemia. Eu sei que muita gente sofreu perdas e perdas difíceis. Consolo vem de Deus, mas ainda Ele está no controle de todas as coisas. Então, a gente não desistir de coisa alguma, pelo contrário, estar firme e inabalável no Deus do impossível, que Ele fará o impossível para você. Somente esse Deus é quem pode te socorrer nas horas difíceis. Não há solução humana. Estamos perdidos completamente, porque nenhum cientista consegue dar um basta nessa pandemia. E muita gente irresponsável ainda fica saindo, vai na balada, não usa máscara, não toma cuidado e contamina quem toma cuidado, contamina idoso dentro de casa e a crise vai ficando cada vez mais feia. Depende de nós alguns cuidados, mas principalmente dependemos de Deus. Para ser abençoado, para ver o Deus do impossível agir, necessitamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver as maravilhas de Deus. Necessitamos sim de crer nesse Deus que opera maravilhas, que é o Deus do impossível. Necessitamos de perseverança. Não adianta você ter muita fé no momento e depois esmorecer e abandonar tudo. Perseverar. Perseverança é você continuar na hora da crise, na hora que não tem caminho para você ir. Você apenas crê nesse Deus do impossível, crê que Ele pode agir em você, através de você e por você. Então dobre os joelhos, orem, creia nesse Deus. Esperança. Não perca a esperança. Você só persevera se você tiver esperança. Se você perder a esperança, perde a vida. Por que as pessoas suicidam? Porque não tem esperança de dias melhores. Então, elas suicidam. Perder a esperança é perder a vida. Mantenha a esperança. Renove-se no Senhor. Obedeça. Quantas vezes o povo de Israel e nós mesmos não fomos abençoados porque endurecemos o nosso coração igual o faraó e não obedecemos ao Senhor. Podíamos passar por muitas experiências sem grandes dores, mas nós resolvemos desobedecer e sofremos. Então obedeça ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Nesse tempo de pandemia, nós não temos outra alternativa a não ser confiar no Senhor. Entregar o nosso caminho a Ele. Mas não entregue o seu caminho ao Senhor só porque você não tem alternativa, mas entregue o seu caminho ao Senhor, porque você o ama, Ele te ama principalmente, porque você confia nele e você quer agradar o coração do Pai. Se esse não é o seu caso, fala para Ele: Deus, eu não consigo agradar o teu coração e nem tenho esse desejo. Então, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Transforma, Pai, a minha desesperança, às vezes o meu desespero, em esperança. Renova, fortalece a minha fé. E o Senhor fará isso por você. E assim, você atravessa a pandemia, sai dela muito mais forte, muito mais experiente, conhecendo melhor o Deus a quem você serve. E não será pouca coisa que irá te derrubar, mas persevere no Senhor. Ore, busque, leia a palavra de Deus para você se manter firme e inabalável aos pés de Jesus. Deus abençoe. Cuide-se, use máscara. Vacine-se quando chegar a sua vez. Não fuja desse privilégio. Deus os abençoe e os guarde.